Espaço Editorial. 5 personalidades do nosso concelho, bem distintas no seu percurso profissional e todos com o mesmo objetivo. Doutor Luís Realista, Arquiteto Sérgio Cerveira, Coronel Lemos Pires, Comerciante Adélia Ferreira e Professora Júlia Ribeiro. Espaço Editorial. Um espaço com muito nível. E hoje, neste espaço com muito nível, depois da ausência de ontem da nossa querida amiga Comerciante Adélia Ferreira, vamos ter a nossa professora Júlia Ribeiro. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Nós é que pedimos imensa desculpa por ter interrompido essa conversa que estava a ter, não é? Ouvimos aí o telefone andar de um lado para o outro, mas pronto, pedimos desculpa. Como é que... Essas coisas acabam por acontecer porque nós estamos em ambiente de trabalho e os alunos solicitam-nos para tudo e mais alguma coisa. Olha, acontece. Eu sei. Por isso é que nós estamos a pedir desculpas em direto, porque estas pessoas naturalmente não estão como nós não fazemos nada, não. Nós estamos aqui na rádio e tal, não fazemos nada. Vocês estão a trabalhar, ainda bem que estão a trabalhar. Então, professora, o que é que tem hoje para nos dizer? Olha, meus caros amigos, sei lá, depois de falar tanta coisa com alguma amargura, eu hoje decidi fazer uma crónica sobre mulheres de coragem, mulheres excepcionais, porque são resilientes, porque revelam capacidade de superar problemas, de recuperar adversidades. E não apeteceu falar de mulheres que, obviamente, se destacam a nível internacional. Decidi antes falar de pessoas concretas do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Eu ia meter-me consigo a perguntar se existem mulheres resistentes e tal, mas era na brincadeira. Mas vi que a professora hoje está tão séria, tive que fazer aqui uma voz mais séria. Ok. Não, mas sim, todos nós, eu vou falar no feminino, mas que é um caso concreto que conhecemos, mas obviamente que nós hoje em dia somos muito resilientes, muito. Nós conseguimos recuperar algumas adversidades, outras não tanto, mas sim, nós temos uma capacidade de adaptação, mas eu hoje quero falar mesmo e vou identificar a pessoa porque é uma professora do ensino básico, nossa colega, Maria Tatelinho, que fruto de incertezas vividas na carreira docente, decidiu emigrar, como tantos milhares de portugueses. Mas ela decidiu emigrar podia ter emigrado e relacionado para qualquer parte do mundo, que havia concursos para várias, nomeadamente para os Estados Unidos. Mas ela decidiu lecionar em Timor, mais propriamente em Dili. Isto porquê? Segundo ela, muito por amor aos mais desfavorecidos. E isto é muito bonito. E em conversa com ela, eu tentei relembrar uma conversa que tive há bem pouco tempo com ela e passar para o papel alguns ensinamentos, algumas coisas que me disse e que me tocaram especialmente. Porque ela diz que, a certa altura, perguntei se ela era feliz por estar lá, e pela decisão que tinha tomado. E ela disse que para ela ser feliz era reconhecer que valia a pena viver para os outros, apesar de todos os desafios, as incompreensões e até os períodos de crise. E que era preciso atravessar desertos fora de nós, sermos capazes de encontrar esse tal oásis no recôndito da nossa alma. E ela visitou-nos este Natal. Reparem que ela é uma mulher lindíssima e com os seus olhos grandes e negros, brilhantes, dizia: olha, dia 6 de janeiro faz 2 anos que cheguei a Timor-Leste para lecionar e formar timorenses. E a conversa desenrolou-se nesse sentido. E então ela está a fazer uma formação que consiste na implementação do programa da escola, é a Escola FUN. Espero não estar a dizer mal. Escola Nova. E porquê? Porque é de relevância que o governo timorense fomenta esta formação, porque ela percebeu que as pessoas timorenses têm um handicap enorme em relação à língua portuguesa. E na realidade este esforço do governo é meritório, não é? Porque nos orgulha na medida em que continuam a privilegiar a língua portuguesa no ensino destas escolas. E é também a divulgação do português pelo mundo, como é óbvio. Mas voltando a Maria, António, peço perdão, mas eu hoje vou mesmo falar do orgulho de ser mulher. Ela não deixou simplesmente que a vida passasse por ela. E então ela saiu da sua zona de conforto, deixou a família, os amigos e partiu. Também porque não tem filhos, portanto não teve que se separar, obviamente, dos seus filhos. Mas ela orgulha-se disso e sente-se verdadeiramente feliz consigo mesma. Eu acho que ela descobriu verdadeiramente que acrescenta valor. O que é que eu quero dizer com isto? Que ela acrescenta valor. É que esta consciência
deve ser procurada e celebrada por todos nós, sobretudo em tempos de desalento generalizado, não é? E aí à Maria chegam-lhes sorrisos e rasgados dos meninos que, sentados numa sala desnudada de recursos, lhe preenchem a alma pelo seu prazer de aprender. É preciso tão pouco para receber tanto. Mesmo os pais orgulham-se de deixar os seus filhos na escola para aprender com os professores, sobretudo os portugueses, porque reconhecem que um dia mais tarde dominar a língua portuguesa pode ser muito útil, além dos laços históricos que nos unem, como é óbvio que sabemos, todos sabemos. Mas ainda numa mais profunda análise desta situação, desta mulher que dá tanto aos outros, que vai carregar-se a Portugal de bens, de recursos, que não levou bagagem nenhuma própria para levar aos seus alunos, de facto é muito, muito bonito. E eu estive a pensar, quando li A Viagem do Elefante, o último livro de José Saramago, encontrei uma frase que retrata mesmo aquilo que ela faz, como outras mulheres e outros homens fazem. E no livro lê-se: quando chegamos ao sítio onde nos esperam, será que alguém em certo sítio que espera por nós, independentemente das voltas que possamos dar para lá chegar e o tempo que demoramos a fazê-lo? A verdade, e a ser verdade, acreditando nisso, implicaria também acreditar no destino. No tal facto português, não é, António? Tal facto. Nós somos muito saudosistas e fadistas, sim. É verdade. Professora, eu estou a ouvi-la com muita atenção, mas continua o seu pensamento, eu já lhe faço umas perguntas. Continua. Ok. Mas eu penso que, refletindo sobre esta frase, eu penso que querer é meio caminho andar para conseguir. Olha, acreditar torna possível, não é? Acreditar torna mesmo possível. Eu e o Filipe, felizmente, também já andamos por aí, por esse mundo, onde um pequeno gesto se torna uma coisa tão grande. Às vezes uma bolacha torna-se bem mais precioso, nem sabem a alegria que se dá quando até uma bolacha se dá e as pessoas nos beijam por agradecimento, como uma coisinha que nós, possivelmente, se calhar naquela altura nem queríamos. Esta frase diz tudo: é preciso tão pouco para aprender tanto. Mas eu vou-lhe fazer uma pergunta mais pessoal, professora. Estava capaz agora de abraçar um projeto deste âmbito, ir assim para um sítio longínquo e deixar as suas coisas aqui em Portugal, ou não? Olha, eu vou dizer que, por questões pessoais, familiares, eu não poderia fazê-lo, se bem que eu tive muita vontade. Nunca tive necessidade de fazer, entende? Há pessoas que têm que partir, têm que, de facto, deixar a sua zona de conforto, por questões economicistas, por questões financeiras. Não foi o meu caso. No entanto, eu sempre estive ligada a projetos de voluntariado. E não senti muito esta falta. Porquê? Porque eu também lecionei em territórios state. Territórios state são territórios de intervenção, educativos de intervenção comunitária. São escolas que estão implementadas em zonas que têm um público-alvo carecido, com problemas familiares estruturados, problemas de droga, problemas de todos e mais alguns, e que têm sucesso repetido muito grande, e portanto as pessoas que trabalham naquelas escolas também têm que estar motivados para dar de si. Pois é, às vezes este tipo de conversa é que nos leva a às vezes damos ênfase muito às pessoas que partem, e o ênfase é esse, porque as pessoas partem, saem daqui da sua zona de conforto, como bem disse, mas depois também, se refletirmos um bocadinho, e nosso Portugal é tão pequenino, mas com tantos problemas e com tantos assuntos para podermos ajudar cá no seu interior, não é? Às vezes imperam-se motivos financeiros, outras condições, outros condicionalismos que nos fazem decidir por outro caminho. No entanto, Portugal também tem, e como bem referenciou, muitos problemas em termos de inserção, não é? Há muitas pessoas com graves problemas, e nós também poderemos ajudar aqui. A minha pergunta, a última que lhe vou deixar, é esta. Por acaso essa sua colega, a Maria, utilizou bastante a palavra saudade ou não? É que nós somos sempre saudosistas. Ela vai embora, mas ficou com saudades do nosso cantinho, não? Sim. Olha, ela está num paraíso. Eu considero Timor-Leste um paraíso paisagístico, matérico, não é? Ela manda-nos, nós partilhamos sobretudo essa experiência através do Facebook, obviamente, mas sim, ela leva café, ela leva coisas do
nosso Portugal e fala e mostra e através da própria experiência de cultura, desses aspectos culturais, ela consegue colmatar algumas saudades. No entanto, ela diz que o nosso povo é muito afetivo e que nós devíamos saber valorizar muito mais esse. Aliás, saudade é isso mesmo, é sentir falta dos nossos, não é só das nossas coisas, nossos. E nós não somos despojados de sentimentos. Os latinos são, de facto, um povo muito saudosista, sobretudo porque damos valor às pessoas. Mas, olha, antes de terminar, ainda gostaria de deixar no ar uma frase dela, e ela sabe que eu estou a falar sobre ela, e que diz: nunca deixem de reparar que há pessoas que precisam de nós. Estejam atentos, acreditem e aceitem que eu sou. Aceitem-me como eu sou, porque eu sou só eu. Aprendi as minhas lições com carinho. Não há ninguém igual a mim no mundo. E é assim como me sinto. Esta é a única garantia que eu dou. Esta mulher é filósofa também, diga-se. Sim, senhora, tem jeito. É professora de português, não é? Maria é professora de português. Não é. É professora de quê, então? Não, ela é professora de artes. Ela é professora de artes. Muito bem, muito bem. E eu deixo um beijo muito grande para a minha querida Maria Teixeira, que, como tantas outras mulheres, que não obstante nunca terem saído de Portugal, sem si mesmas, olharam para o outro e marcaram a diferença. Que resume aquilo que o António disse na perfeição, que é: não é preciso sair cá para fazer uma diferença. Podem ser pequenas diferenças, podem ser diferenças tão de menos importância para alguns, mas que para alguém marcam a diferença. É isso que interessa, a gente sentir-se feliz com aquilo que faz para os outros. Porque os outros fazem para nós. Isso não se percebe. Portanto, nós temos que retribuir aquilo que nos é dado. Porque nada nos é dado de bandeja. Nós recebemos na medida em que damos. Verdade ou não? Isso mesmo. Com uma mão se dá, com uma mão se recebe, não é? É verdade, é verdade. Também são muitas expressões populares que nós utilizamos aqui e que às vezes dá certo. Eu queria só fazer mais uma referência aqui à Maria, no qual nós também, a equipa do 1717 e da RCM, também lhe deseja tudo de bom, boa sorte, se nos estiver a ouvir, quer pela internet, ou então se ouvir depois alguma gravação, nós aproveitamos para lhe dar um beijinho e desejando tudo de bom aí para os lados de Timor. Vamos falar dela. Agora também se torna um pouco mais, embora seja difícil, mas um pouco mais fácil do que há anos atrás, porque hoje os meios à nossa disposição são meios muito mais vastos, não é? Temos a internet que nos faz estar perto. Sabe se a Maria, por exemplo, contacta Portugal através das plataformas eletrónicas ou não? Sim, é isso que eu estou a dizer. Nós comunicamos imenso através do Facebook, através do mail. Nem sempre é possível, porque ela também nem sempre tem comunicações, nem sempre tem a internet, mas ela diz que nem que vá para cima do telhado. Nem que vá para cima do telhado. Olha, Filipe e António, eu quando vejo as fotografias dos meninos dela, eu sinto lágrimas também nos olhos, fico a lacrimejar, porque são sorrisos tão abertos, são meninos tão felizes com tão pouco, que eu penso que me apetecia saltar assim, entrar no mundo virtual e chegar lá no instantinho, para estar lá um bocadinho, para eu sentir e vivenciar o que é aquele amor e o que é aquela gratidão, por assim dizer. Ok. Sentir-se gratos. Eu posso testemunhar um pouco aquilo que está a dizer, porque eu tive a felicidade, ou infelicidade, não sei, depende das opiniões, de estar 6 meses em Timor, e conheço bem essa realidade, ou conheci bem essa realidade, e convivi com colegas suas que lá estiveram. Eu estava como militar na altura, no setor central, e de facto dá para ver e perceber o que é que vai na cabeça daquelas crianças e as necessidades todas que eles tinham. Mas isso não é só em Timor, em todo o lado por onde tenho passado tenho-me apercebido dessa situação, o que infelizmente é... Infelizmente em Portugal é que acho que nós temos tudo, os nossos meninos têm tudo e não agradecem nada. Às vezes era necessário... Não, infelizmente em Portugal temos crianças assim, nessas situações. E basta ver o caso daquele rapaz que foi raptado. Ele só tem 18 meses, não é? Mas vive nas condições que vive na Madeira. Se calhar há muito timorense que vive em condições melhor que aquele indivíduo. Mas nós temos cá isso em Portugal. Não devemos tapar o sol com a peneira. Não são só os outros, são pobrezinhos e coitadinhos. Nós temos cá muitas dessas situações, infelizmente. E fechamos os olhos. Há muita pobreza de espírito, não é pobreza económica, há muita pobreza de espírito, que depois arrasta aí o espírito
problemas têm mais graves e normalmente os mais frágeis é que sofrem, obviamente, não é? São menos protegidos. É verdade. Mas olha, vamos ficar com uma ideia de esperança para estas coisas todas e marquemos a diferença no nosso dia a dia, nem que seja com um sorriso. Porque o pouco para que a gente. cruzados com alguém. O pouco que façamos é muito para essa gente. É muito para essa gente. Ok, professora, fica por aqui este nosso espaço editorial. Aproveitamos para lhe desejar também um bom fim de semana, tudo bom, e esta mensagem foi bem, pelo menos acolhida por todos nós. Esperamos nós aqui, a equipa do 17. Um grande beijinho e voltamos na próxima sexta-feira, professora. Grande beijinho. Bom fim de semana. Bom dia. Bom dia. Foi assim o espaço editorial hoje, fazer aqui referência a uma das professoras que se deslocou para Timor, para lá poder dar tão pouco e aprender, ou melhor, dando pouco, é preciso tão pouco para aprender tanto. E utilizaste há pouco uma frase, Filipe, às vezes pequenos gestos, não é? São tão grandes para... Não temos noção do que um pequeno gesto a dimensão que pode ter. Às vezes, pequenas coisas. Pequenas coisas. Ficamos então por aqui. Espaço editorial hoje foi da responsabilidade da nossa professora Júlia Ribeiro. Espaço editorial. 5 personalidades do nosso concelho, bem distintas no seu percurso profissional e todos com o mesmo objetivo. Dr. Luís Realista, Arquiteto Sérgio Cerveira, Coronel Lemos Pires, Comerciante Adélia Ferreira e Professora Júlia Ribeiro. Espaço editorial. Um espaço com muito nível. Tenho sem destino uma vontade sem limite, uma luz divina. Esperança enriquecida, uma promessa cumprida, acreditar torna possível acreditar. Torna possível. Bom, e enquanto estamos aqui, ok, já estás a ouvir, enquanto estamos aqui com reparações técnicas, isto tem que ser para toda a obra. O Corpo de Salvação Pública dos Bombeiros Voluntários de Mafra tem como principal missão o socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes. O cotidiano desta associação estabelece maioritariamente na emergência pré-hospitalar, no combate a incêndios, no transporte de doentes, na emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matérias de prevenção e segurança contra riscos de incêndios e outros sinistros e na participação, entre outras atividades, de proteção civil. O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes junto das populações, a participação em outras ações e o exercício de outras atividades para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos, complementam a missão deste Corpo de Bombeiros. O ideal de servir a população no âmbito do socorro é a essência desta associação humanitária e mantém-se inalterável nos seus princípios mais sagrados. Nós contamos hoje com a presença do excelentíssimo Sr. Presidente, como já disse, José Morato, mas antes que ele diga bom dia, que nos fale, nós vamos colocar aqui a gravação que serviu de mote para esta conversa. Bombeiros Voluntários de Mafra. Bom, neste momento os Bombeiros Voluntários de Mafra vivem uma situação de facto inaceitável. Abandonaram o quartel que está ainda na Avenida 25 de Abril, foram para as instalações da Proteção Civil, em condições que me relatam que não são dignas para uma corporação de bombeiros com a dimensão dos Bombeiros Voluntários de Mafra, que já tem um serviço e que nos habituaram a um serviço de excelência, não só humano, mas também de meios. E o comandante demitiu-se, continua voluntário, mas demitiu-se das suas funções. E o caricato de mistura, temos um quartel ali na zona da Carapinheira, novo, ainda à espera de ser terminado. E tudo isto, eu volto a dizer, há aqui muita falta de comunicação no nosso conselho. O que é que se está a passar? Primeiro ponto, porque é que os bombeiros voluntários de Mafra abandonam o quartel, sem o outro está pronto e vão para a Proteção Civil? Este é o primeiro ponto que deve ser para nós refletirmos. O que é que se está a passar? Há várias informações que nos chegaram, como nenhuma delas consegui confirmar, eu prefiro não falar delas, mas de facto algo que está a passar. E há outra coisa aqui, quer dizer, onde é que está aqui o poder político do Conselho de Mafra? Onde é que está a tutela do governo, que não intervém nesta situação, que deixa a corporação de bombeiros estar em situação que não é a melhor?
E até onde é que está as forças do nosso Conselho, da freguesia de Mafra, as pessoas que têm capacidade e têm voz. Portanto, há um silêncio, há um manto sobre esta matéria que me incomoda, não só enquanto município, enquanto autarca, mas enquanto cidadão. Porque estas pessoas, os bombeiros, neste caso específico, merecem de todos nós respeito. E merecem de todos nós, naturalmente, o respeito. Esta foi a gravação que nós passamos no dia 15 de janeiro. Mais uma vez, na Esperteza Saloia, uma rubrica denominada Esperteza Saloia, da autoria de Pedro Tomás, que levantou aqui o véu. Alguns problemas que não sabemos se são verdade, se não é? Ele também um pouco também nos disse nesta nossa rubrica que ainda eram dados não confirmados. Mas aproveito agora para desejar para já um bom dia. O nosso muito obrigado por teres acedido ao nosso convite e estares aqui em direto connosco. Sr. Zé Morato, o que é que está a passar nos Bombeiros Voluntários de Mafra? Em primeiro lugar, bom dia. Eu acho que os ouvintes têm todo o direito em ser informados. Bom dia também para vocês. Estava aqui a ser um bocadinho indelicado. Estava só a dar os bons dias aos ouvintes e não vos dava os bons dias a vós. Muito obrigado por me terem convidado para ajudar a esclarecer realmente algumas coisas que se têm passado, nomeadamente através das chamadas redes sociais e que algumas pessoas falam por aí. Ora bem, eu se calhar vou começar por fazer aqui um ponto prévio, que me parece importante. Vou ser breve e vou tentar ser conciso, mas as associações de bombeiros humanitárias, de bombeiros voluntários, são associações que nasceram da sociedade civil, ou seja, não são associações do Estado, não são associações do poder local, não são associações de outra natureza que não privada. São constituídas pelos seus sócios. E os seus sócios devem manifestar-se e devem estar presentes nas Assembleias Gerais das Associações. Ora, partindo disto, podemos já tirar daqui algumas ilações. Ou seja, são os próprios associados, é a própria sociedade civil de quem os bombeiros nascem, que devem ir às Assembleias Gerais e manifestar-se. Quantos sócios é que têm já agora? Quantos sócios? Nós temos cerca de 2.500 a 3.000 associados ativos. A próxima Assembleia será num campo de futebol, então. Poderemos fazê-la. Só queria dizer aqui também, toda a brincadeira, que na última Assembleia que fizemos tivemos um sócio presente. E além dos órgãos sociais, como é evidente. É o velho ditado, não é? Poucos, mas bons. Poucos, mas bons, mas mesmo assim muito insuficientes. Sim. A outra questão que me parece a mim pertinente é dizer que se os bombeiros nasceram da sociedade civil, se a sociedade civil se associou, se as pessoas são sócias da associação, devem pagar as suas cotas. Ora bem, podemos até começar já pelo subscritor das palavras que tem as cotas em atraso, por exemplo, e que não comparece às associações. Isto também revela alguma daquilo que eu acho que está enquistado hoje e que é um traço negativo distintivo da sociedade portuguesa. Ou seja, as associações são o conjunto dos seus associados. E eu vou voltar a referir isto algumas vezes durante o programa, porque isto para mim é o que é mais importante. As associações são o conjunto dos seus associados. São os associados que têm aí o poder de tomar as decisões. São eles que nas Assembleias Gerais, ou de outra forma qualquer junto da direção, que é quem representa os associados, foi legitimamente eleita para o facto que devem fazer este tipo de perguntas e procurar este tipo de respostas. Não aproveitar, digamos assim, os meios de comunicação ou outros que têm à sua disposição para determinados, e agora vou ser um bocado contundente, e vou ser mesmo porque tenho que o ser, em prol da defesa da associação. Não devem aproveitar nem os meios de comunicação social, nem outros quejandos, para fazerem aproveitamentos políticos ou outros. Ora bem, Sousa Morato, mas agora deixa-me lá só levantar aqui um problema e na proteção aqui também do nosso editorialista, Dr. Pedro Tomás. Mas essa informação está a passar nas redes sociais, quer dizer, não se procura essa informação chega-nos. Hoje a rede social tem estas coisas boas, negativas e positivas, não é? Porque a informação está a partir de dentro da associação para todas as pessoas e sabes que esta rede é extensa, toda
a gente pode escrever aquilo que quiser, naturalmente que se responsabiliza pelas suas palavras, mas dá para ficarmos um pouco alarmados com a situação que está a passar. O problema é que, possivelmente, se calhar, a informação já nos chegou a nós um pouco deturpada. E por essa razão que nós pedimos para estares aqui. Quando se fala em vencimentos em atraso, quando se fala na mudança de instalações, quando se fala que não estão nas condições corretas, quer dizer, também há aqui uma preocupação do povo, sendo sócio ou não, porque todos nós utilizamos os bombeiros voluntários de Mafra quando temos necessidade. Eu sou o exemplo disso, não é? Quando temos necessidade, nós todos nos lembramos. Naturalmente não queremos ver esta associação em maus lençóis e não queremos ver mal. Esta é a grande questão. Está ou não está os bombeiros a passar, estão ou não estão a passar um bom momento? Há algum problema nos bombeiros? Os bombeiros neste momento estão a passar aquilo que todas as associações em Portugal estão a passar, não é? Ou seja, ninguém neste momento em Portugal, seja associação, seja empresa, seja um organismo, está a passar por bons momentos. A situação é difícil. Difícil do ponto de vista financeiro, porque, sejamos concretos, aquilo que assegura o socorro é o dinheiro. Ou seja, só havendo dinheiro para pagar combustível, para pagar as reparações das viaturas, para pagar os salários dos profissionais, é que há socorro. Como em qualquer empresa, a falta de dinheiro, a falta de tesouraria, leva-nos a que tenhamos uma situação, neste caso, que tem sido pontual nos últimos 4, 5 anos ou 6 anos da direção que eu lidero, mas que pontualmente tem havido esta falta. Estamos a falar de liquidez ou contas negativas? Estamos a falar em falta de liquidez e estamos a falar num passado até recente em resultados negativos, porque uma entidade que se dedica ao socorro não é uma entidade que visa o lucro. Portanto, visará sempre ter os meios necessários em termos de dinheiro para fazer face às operações que tem, nomeadamente, como já referi, com combustível, com seguros, com a reparação das viaturas, com o pagamento dos impostos, com o pagamento dos salários, etc. Ora bem, o que é que está na base desta falta de liquidez? Eu trouxe aqui alguns números, ou tenho aqui alguns números à minha frente que dizem bem, e vou voltar outra vez a ser um bocado, se calhar, passa a expressão, mas chato em voltar a referir isto, na falta de colaboração dos sócios, dos associados e também da chamada sociedade civil que está na gênese das associações. Por exemplo, faltam pagar 15 mil euros de cotas. Faltam pagar 17 mil euros de transporte de doentes que foram feitos a sócios e não sócios. Eu estou-me a rir porque se calhar eu também faço parte das dívidas de sócios. Mas o que é facto é que as companhias de seguros também nos devem 5 mil euros, os hospitais, lares e outras instituições 13 mil euros. Isto faz um total de 50 mil euros. Ora bem, nós temos em atraso cerca de 18 mil euros referentes aos subsídios e vencimentos, ou vencimentos do mês de dezembro, ou seja, quem recebeu o subsídio não recebeu o vencimento e vice-versa. Portanto, tentámos assegurar que as pessoas recebessem uma determinada quantia no mês de dezembro, porque não era possível pagá-la na totalidade. Ou seja, se estes 50 mil euros que não foram pagos atempadamente, se fossem pagos atempadamente, não estávamos hoje aqui a falar em falta de pagamento de vencimentos, nem em dificuldade em fazer as reparações das ambulâncias, nem ao facto de muitas das vezes têm que ser os associados que estão na direção a terem que fazer empréstimos pontuais para se pagar o gasóleo, por exemplo. Portanto, há aqui questões que têm que ser muito bem refletidas pela chamada sociedade civil e, sobretudo, por aqueles que têm algumas responsabilidades na sociedade civil, enquanto associados dos bombeiros, e devem fazê-lo por via do pagamento das cotas, por via da comparência nas assembleias, por via na procura, através das chamadas redes sociais, de movimentos ou de ações que permitam aos bombeiros ir sobrevivendo. Vamos lá falar de uma coisa mais concreta. Quanto é que custa quanto é que é o custo de uma cota? Uma cota custa 1,5 € por mês. Esta agora é a pergunta de quem está a querer espicaçar um bocadinho. E a direção dos bombeiros. E como é que se pagam as cotas? Como é que se faz para se pagar as cotas? Continua a velha tradição de uma pessoa, de quem eu aprecio muito e de quem tenho muito respeito, mas é o senhor que vai a casa e tocar à campainha. Se nós todos trabalhamos, chegamos a casa às 9 da noite, toda a gente vai chegar a casa às 7, 8, 9 da noite. É natural que não esteja lá ninguém, não é? As cotas podem ser pagas de várias maneiras. Podem ser pagas através de uma referência multibanco que está ao dispor das pessoas, podem ser pagas através do NIB da associação,
Podem ser pagas nas instalações do quartel da Avenida 25 de Abril ou nas instalações da Proteção Civil, ou podem ser pagas através do cobrador. Portanto, não vejo dificuldade nenhuma em pagar as cotas hoje em dia. Portanto, hoje, como tu dizes... Mas há a hipótese de fazer um pagamento por uma referência multibanco? Há a hipótese de fazer o pagamento... Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Penso que o NIB dos bombeiros tem sido extensivamente facultado às pessoas através de campanhas que têm estado na rua, pelo menos nos últimos 6 anos nós temos feito isso. Há um NIB da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra que recorrentemente é utilizado... É por transferência bancária então, não é? Por transferência bancária. Sim, por transferência bancária. E também se pode obter uma referência multibanco desde que para isso se solicite à Secretaria dos Bombeiros que imita essa referência multibanco. Agora, como calculas... as referências multibanco têm um custo, acessíveis temos um custo, e para o pagamento das cotas nós utilizamos preferencialmente outros meios porque isso iria tirar-nos ali uma margem muito grande das cotas que já de si tem um valor muito reduzido. Claro. Pronto, ok, era só dar-te esta chega porque temos que €1 é só €1, não é? Acaba por não ser nada e ajuda tanto. Eu vou fazer aqui a referência ao NIB. 5200, depois 400000, 5579-00134. Este é o NIB dos Bombeiros de Mafra, naturalmente que não apontou, mas fica a saber que está aqui uma campanha a decorrer. E também no site dos Bombeiros Voluntários de Mafra encontra este NIB. Poderá fazer a transferência, isto também serve para mim, de lição, poderá servir para fazer a transferência e o pagamento e liquidação de todas as suas cotas. Sendo que nesta transferência depois tem que colocar lá um número de sócio e dizer a quem é que se refere, não é? Basta indicar o número de sócio e dizer quais são as cotas que quer pagar. Portanto, é uma questão simples. A questão das cotas hoje em dia não é, o pagamento das cotas não é uma questão transcendental, nem é a questão principal, diria eu. Vou voltar a repetir-me. Portanto, aqui a questão é sempre da consciência das pessoas. Como tu disseste muito bem há pouco, toda a gente se lembra dos bombeiros quando precisam deles. Sempre. Agora, pensar nos bombeiros todos os dias ou todos os meses é um pouco mais difícil. E eu tenho sentido isso. Às vezes quando falo com determinadas pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade financeira e que poderiam contribuir, pois agora não me dá muito jeito, eu agora não posso ser sócio e tal. É preciso que haja vontade das pessoas, vontade da tal sociedade civil, para que auxilie os bombeiros e que perceba que os bombeiros não são um organismo do Estado, não são um organismo do poder local, é uma associação de cidadãos do Concelho de Mafra, neste caso das freguesias ou das antigas freguesias de Mafra, de Cheleiros, da Igreja Nova, do Gradil e do Sobral da Abelheira, e que todas estas pessoas devem contribuir na medida das suas possibilidades para o sucesso do socorro todos os dias. Só através disso é que conseguimos fazer. Nós neste momento temos grupos de pessoas organizadas a fazerem eventos, passa a expressão, para os bombeiros voluntários de Mafra que se revertem em receitas extraordinárias. E vou focar aqui um problema que acho que não tem sido bem esclarecido, que é o orçamento dos bombeiros voluntários de Mafra conta com uma participação do Estado, a nível geral, de cerca de 25%. Os outros 75% têm que ser receitas próprias da associação. Não era isso que eu te ia perguntar. De onde é que provêm essas receitas? Onde é que vão buscar as receitas todas? Qual é que são as vossas atividades em termos de receitas? Vou outra vez voltar a ser chato. Vou outra vez falar. São os sócios, falamos em sócios, mas são os tais 2.000 euros, 2.000 e não sei quantos euros por mês, que não dá para nada. Vou falar outra vez do pagamento das cotas, que é uma coisa, mas isso, importantíssima. Zé, tens de concordar que isso são 2.000 euros por mês, se toda a gente pagasse. Não é? E bem, se toda a gente pagasse, eram 2.000 euros. São um bocadinho mais. São cerca de 60, 70 mil euros por ano. Portanto, estamos a falar em 60. Okay. Nós temos o orçamento de €1 milhão. 70 mil euros são 7%. Portanto, não vale a pena escamotear estas coisas. Claro, não vale a pena mesmo. Todas as verbas são úteis. A maior parte das verbas vem do transporte de doentes. E é aqui que tem havido a grande redução ao longo dos anos. Ou seja, nós antes tínhamos uma percentagem de transporte. A percentagem de transporte de doentes no nosso orçamento era brutal. Portanto, era cerca da ordem de 55%, 60%. E fazíamos transporte de doentes e isso dava-nos uma reduziu uma sustentabilidade. Porquê que houve a redução? As pessoas estão a viver melhor ou não há necessidade? Há uma política do Ministério da Saúde que, como tu sabes, é uma política transversal a todos os ministérios, que diz que têm que cortar despesa, e cortar despesa também significa cortar despesa no transporte de doentes.
Quer dizer, que o pagamento que o Estado efetua para o transporte de clientes é menor do que aquele que estava a ser receitado, era isso? Exatamente, basta referir que em janeiro de 2006 a faturação de transporte de doentes era de qualquer coisa como, no ano de 2006, à volta dos seus 45 mil euros, e hoje faturamos 22 mil euros por mês. Portanto, como podes ver, é uma redução quase de 50%. Ok, mais receitas, Zé. Quais são mais receitas que podem chegar aos bombeiros? As receitas depois são de caráter extraordinário, ou seja, todos os anos organizamos o cortejo de ofrendas, organizamos jantares de fados e outro tipo de eventos. Era aqui que eu queria chegar, ou seja, a maior parte das receitas dos bombeiros, ou grande parte das receitas dos bombeiros neste momento, são receitas extraordinárias. São aquelas receitas que se conseguem fazer juntando os associados, juntando os bombeiros, juntando os órgãos sociais e fazendo eventos. Ou seja, fizemos o ano passado, toda a gente está recordada disso, o Cortejo de Ofrendas, onde juntámos uns espetáculos com música e tivemos também um Luna Park com os carroceiros. Essa atividade, só para vos dar números gerais, em termos brutos, rendeu aos bombeiros 45 mil euros. Portanto, não é discipiando, ou seja, se perde 5% do orçamento total. Além das várias atividades que a direção já tem preconizadas, era ótimo que da sociedade civil, que está preocupada com a situação dos bombeiros, que houvesse uma maior participação para já nas atividades e também um envolvimento maior, sugerindo a própria sociedade civil formas de ajudar e contribuir para os bombeiros. Estes são os problemas financeiros, não é? Os problemas financeiros dos bombeiros. E em termos, o que é aqui em termos logísticos? Os bombeiros, vocês eram nossos camaradas aqui no edifício, não é? Nós estamos também no edifício dos bombeiros, voluntários de Mafra. Nós tínhamos aqui sempre a buzina e a sirene a tocar quase de minuto a minuto. Deixaram-nos, agora ficámos com algumas saudades desse som. No entanto, esta saída foi aqui um pouco para quem está aqui, quem esteve aqui e soube desta transição, as coisas foram feitas com cabeça, porque andaram a trabalhar durante bastante tempo e de forma organizada. Para as pessoas que estão fora, dá a sensação que as coisas foram todas a correr. Ainda por cima agora, quando estão as novas instalações e não fomos para as novas instalações. A que é que se deve isto, Zé? Como é que pode explicar o que é que se passou aqui nesta passagem dos bombeiros, da saída dos bombeiros daqui do centro de Mafra para outro local? Posso explicar com toda a clareza e aí há duas ordens ou há duas questões principais, duas questões essenciais. Vou voltar a ser chato. Vou voltar a falar nas Assembleias Gerais e vou voltar a falar na falta de participação nas Assembleias Gerais, porque todas estas questões têm sido abordadas exaustivamente e extensivamente nas Assembleias Gerais. E é aí que os sócios e os associados e aquelas pessoas que gostam dos bombeiros devem participar. Neste caso, para participar nas Assembleias Gerais, têm que ser sócios. Constitui uma mais-valia para a associação se em vez de recebermos 70 mil euros de cotas anuais, recebêssemos 140, ou seja, se tivéssemos o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo dos associados. Ora bem, primeira questão, a mudança para as instalações da Proteção Civil entronca em duas questões principais. Primeiro, o quartel da Carapinheira, o edifício está acabado, faltando algumas questões de pormenor relacionadas com equipamentos que são caríssimos e que nós não colocamos, temos os equipamentos, mas não os colocamos, porque poderiam de alguma forma ser objeto de vandalismo, portanto, mas o edifício está perfeitamente acabado, completamente acabado, pronto a ser ocupado. E depois temos a questão das instalações do quartel da Avenida 25 de Abril. O quartel na Avenida 25 de Abril foi vendido em asta pública, que depois deu origem a um contrato de promessa de compra e venda entre uma sociedade e a direção dos bombeiros, não é? Ou entre os bombeiros voluntários e a sociedade. Acontece que nos contratos de promessa de compra e venda, e isto toda a gente percebe, toda a gente já comprou casa, já fez contratos de promessa de compra e venda, já trocou de casa e sabe perfeitamente que o contrato de promessa de compra e venda lhe impõe deveres e direitos. Nós tínhamos o direito de ocupar as instalações até 30 de setembro, podendo prorrogar esse prazo até 30 de dezembro de 2013, foi o que fizemos, prorrogámos ao máximo o tempo de permanência no quartel da Avenida 25 de Abril. Chegando ao término do contrato, nós teríamos que ter as instalações devolutas de pessoas e bens para que no dia da escritura que estava marcada para a venda deste quartel, dia 30 de dezembro, estas instalações estivessem devolutas de pessoas e bens,
com exceção de uma área de 100 metros quadrados, que é esta que nós felizmente estamos a ocupar. Agora estou aqui mais, tive que emagrecer e tudo para ficar. Nós ocupamos hoje com a Secretaria dos Bombeiros Voluntários de Mafra e também com parte das instalações da rádio. Ora bem, esta é uma questão que tem a ver com o cumprimento de obrigações legais, de um contrato de promessa de compra e venda que está assinado e que tem valor jurídico. Posso concluir então que houve uma receita extraordinária? Podes concluir então que deveria ter havido no dia 30 de dezembro uma receita extraordinária. De facto, a escritura realizou-se, mas os compradores, alegando motivos que são incompreensíveis, não pagaram o preço e neste momento estamos a tratar de fazer aquilo que se chama em calão jurídico uma interpelação admonitória, ou seja, a marcação de uma segunda escritura para, como diz o Código Civil, num prazo razoável, voltarmos a ter tal segunda escritura. Mas há o problema, há a hipótese de os possíveis, as pessoas que fizeram o contrato não quererem já o edifício, ou não? Ou não se levanta essa hipótese? Até agora não tenho informações nesse sentido. As informações que eu tenho é que as pessoas estão na disposição, de cumprir o contrato. Não o conseguiram cumprir naquela altura, mas não por falta de tempo. Por falta de tempo, possivelmente, porque estava a chover ou por outra questão qualquer. Não tenho informações. Ainda não há data marcada para a próxima escritura? Já está marcada para o próximo dia 26 de março. 26 de março. Dando tal prazo que vem sendo estipulado de 60 dias. Mas garantes que não há mais redução de espaço. Dos 100 não passa para 50, senão ainda vamos ter que fazer um estúdio mais pequeno ainda. Consta das condições da asta pública que os bombeiros vão sempre ocupar aqui neste edifício ou noutro qualquer que venha a ser construído nesta localização, uma área de 100 metros quadrados, consta da asta pública, consta de contrato de promessa. Era uma das condições e é uma das condições para a venda do edifício, portanto está devidamente assegurado do ponto de vista jurídico e está perfeitamente esclarecido, quer dizer, não há aí nenhuma dúvida. A outra questão é a questão das instalações do novo quartel no Juncal. Como eu disse, o edifício está perfeitamente acabado, portanto está em condições de receber o Corpo de Bombeiros. Não estavam feitas as infraestruturas. Portanto, mas eles não estão lá, os bombeiros ainda não estão. Não, os bombeiros não estão ainda no quartel do Juncal. E já vou explicar onde é que eles estão e como é que eles estão. É isso que nós queremos vou tentar também explicar isto tudo. Não é fácil explicar porque é de alguma forma complexo. Mas vou tentar ser simples. O quartel do Juncal está concluído, o edifício. Faltava concluir as infraestruturas. O que são as infraestruturas? As ligações de água, eletricidade, comunicações e a rede viária. Ou seja, faltava aquilo que é necessário chegar ao edifício, a eletricidade e a água para as pessoas. O básico, não é? E falta também fazer a estrada, ou seja, alcatroar aquele caminho, aquele pedaço de caminho que dá acesso ao quartel, os estacionamentos e paradas. Portanto, é isto que falta fazer, são as infraestruturas. E de quem era essa responsabilidade, da realização dessas infraestruturas? A responsabilidade da realização das infraestruturas sempre foi da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mafra. Tínhamos para isto. Agora é a pergunta de jornalista, não é? E porquê é que não foram feitas até à altura? Pronto, ok. Como é que se deve isso? Tínhamos para isto um protocolado ou falado com a Câmara Municipal em que teríamos a ajuda da empresa municipal para nos ajudar a fazer as infraestruturas, uma vez que o nosso budget só ia até ao quartel edifício e não iria até às infraestruturas. Assim que for possível, da parte da Câmara Municipal, evidentemente, as obras começaram. E neste momento já decorre em bom ritmo, exceção feita aos dias de chuva que têm prejudicado um bocado esta parte da movimentação de terras e de abertura de valas. E imagino que a Presidência da Câmara Municipal de Mafra, que está abonadíssima de dinheiro, que fará muito rapidamente as obras, assim esperamos. Estou aqui a saber um bocado com humor a situação, mas estou convicto que as obras vão ser realizadas o mais breve possível e que vocês consigam estar no vosso local, que é aquele local. E agora, neste momento, estão na Proteção Civil, é isso? Neste momento estamos na Proteção Civil, foi o local... Podemos utilizar aquela expressão tudo à molhada ou não? Ou não? Tudo à molhada, se calhar, será um bocado difícil. Não. Eu diria que estamos em instalações provisórias que nos foram gentilmente cedidas pela Câmara Municipal de Mafra, provisórias, mas não precárias. Ou seja, existem condições para as pessoas tomarem banho, existem condições para as pessoas estarem, não com
à vontade que as pessoas teriam se estivessem no quartel da Avenida 25 de Abril, porque não ocupam a mesma área, ou no quartel do Juncal, porque são edifícios feitos de raiz para albergarem um único corpo de bombeiros. Agora estão no edifício da Proteção Civil, que alberga outras valências. A Polícia Municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil e Técnica Florestal, além de outras valências. Portanto, ou seja, as pessoas estão num espaço mais reduzido, mas deixem-me dizer-te, António Galano, mas em relação a balneários, estão muito mais bem servidos, por exemplo. Muito mais bem servidos. Agora, fundamentalmente aquilo que há para dizer nesta situação estão em situação provisória, e tudo o que é provisório, não há aqui que escamotear nada, mas do provisório ao precário vai se calhar um intervalo que para a população que ficou preocupada, ok, já compreendi, mas para a população que está preocupada com esta situação e que nos estão a ouvir neste momento, cabe-nos a nós fazer uma pergunta. A qualidade do serviço vai-se manter neste período de transição? Está a manter-se? Conseguem efetuar o mesmo tipo de serviço que estavam a fazer da melhor forma? Ou há aqui uma redução de qualidade de prestação de serviço? Não vejo que possa haver redução de qualidade de serviço. Primeiro, a questão das instalações não afeta o despacho dos meios de socorro. Portanto, as condições que havia para o despacho dos meios são idênticas àquelas que existem lá em baixo. Por outro lado, as pessoas são as mesmas, e eu quero acreditar que as mesmas pessoas, ainda que provisoriamente, conseguem assegurar o socorro. Portanto, não há nada de físico, não há nenhuma barreira, digamos assim, que impeça a prestação do socorro. Ou seja, neste momento nós temos as mesmas pessoas que prestavam socorro antes em determinadas instalações, noutras instalações, de caráter provisório, a prestar o mesmo socorro. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que os profissionais dos bombeiros voluntários de Mafra, aos quais quero deixar aqui um muito obrigado, em nome dos associados, porque acho que represento uma boa parte dos associados, um muito obrigado pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo dos últimos anos, porque têm sido verdadeiros heróis numa causa que nem sempre é compreendida pela sociedade civil. E repara, António Galano, eles são atacados por todos os lados. Ou seja, são presos por ter canto não terem. É porque estão aqui, é porque estão ali, é porque chegaram tarde, é porque chegaram cedo, é porque não puderam, e não fazem mais porque não podem. Deixa-me dizer também outra coisa. Tem sido um esforço imenso trabalhar com a redução de material. Nós temos uma ambulância que é um posto de emergência médica do INEM, que está há 2 meses e meio para reparar, porque o INEM não tem verbas. Ou seja, andamos com as ambulâncias da associação a fazer, a colmatar, digamos assim, as lacunas que o INEM neste momento, ou que o Estado Central, não consegue preencher. Portanto, e qual é que é o custo? Há uma previsão de custo dessa reparação? Não? São uns milhares de euros, só que a reparação não é suportada por nós, é suportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica. Os orçamentos têm que ir para a aprovação do INEM. O INEM não aprova os orçamentos, a ambulância não é reparada. Ou seja, os nossos profissionais fazem a mesma coisa com menos meios. O que quer dizer que, com certeza, haverá alguns atrasos pontuais. Há, pois, numa hora de ponta, em que haja 4 ou 5 acidentes, só temos 3 ambulâncias em vez de 4, alguma vai faltar. Isso é uma coisa lógica. Mas eu acredito que os nossos voluntários, os nossos bombeiros voluntários, os nossos heróis, os heróis dos nossos tempos, estão à altura e são capazes de prestar um socorro como tem vindo a prestar à população. Ok. Zé Morato, falou-se também aqui nesta declaração do Dr. Pedro Tomás. Levantamos aqui o véu, porque também aparece, também estive a pesquisar, e aparece no Facebook essa situação. Em termos operacionais, o comandante dos bombeiros demitiu-se ou não se demitiu? Ou isto é só uma mensagem de mau gosto aqui no Facebook? Eu diria que é uma troca de conceitos. Muitas vezes as pessoas não lidam com os conceitos da forma apropriada. O comandante entendeu que deveria continuar com o comandante, mas como voluntário, ou seja, não recebe dinheiro para prestar esse serviço, e tem trabalhado todos os dias em prol da associação. Portanto, as pessoas demitem-se quando deixam de ocupar os cargos. Na minha percepção, as pessoas, quando têm um gesto desta natureza a favor dos bombeiros, é de louvar. Ou seja, deixo de receber o meu salário, mas continuo a prestar o serviço aos bombeiros. Portanto, eu acho que deve ser entendido desta forma. O comandante, neste momento, está na plenitude das suas funções como voluntário, sem receber salário. É gratificante e é de louvar. Ok, e até onde é que vai essa voluntariedade? Não é?
ser voluntário nessas condições, o homem acaba por ser profissional e ter a responsabilidade. Compreendo o gesto. Como comandante, tenho que compreender para dar motivação aos seus homens, mas fica aqui uma palavra também de apreço para o seu comandante, no qual temos gosto em o conhecer, dizer-lhe que tenha calma e que no próximo mês as coisas voltem novamente ao lugar, porque trabalhar de forma voluntária, mas trabalhar todos os dias e de forma profissional, como ele o faz e bem, deve ser remunerado. Esta é uma dica minha. No entanto, deixo isso para o senhor comandante dos bombeiros voluntários, ou comandante operacional dos bombeiros voluntários de Mafra. Já falámos em tantos problemas, não sei se queres falar em mais problemas. Eu penso que em termos de problemas está tudo. Há sempre um problema, sempre que falam dos bombeiros: falta de recursos. Há falta de recursos nos bombeiros, há falta de ambulância, já falamos da canção do INEM, há falta de meios disponíveis nos bombeiros voluntários de Mafra, ou não? Ou neste momento encontramos com um parque automóvel que dá para satisfazer todos os problemas, as ocorrências que têm que acontecer? Nunca temos aquilo que gostaríamos. Nunca temos aquilo que gostaríamos. Queremos sempre mais. Há aqui um dado que vem, penso que é da Organização Mundial de Saúde, que diz que deve haver uma ambulância por cada 40 mil habitantes. Nós neste momento temos 3 ambulâncias ao serviço, se tivéssemos a do INEM eram 4. A nossa área de atuação própria rondará as 20 mil pessoas. Portanto, em termos de estatísticas ou de... Estamos acima da estatística. Estamos acima da estatística. Não é possível ter, como calculam, 20 ambulâncias ou 30, não é? É economicamente inviável. Neste momento temos as ambulâncias que podemos ter, em virtude do constrangimento financeiro que temos, mas temos ambulâncias que, em média, serão suficientes para atender aquilo que são as emergências na nossa área de atuação própria. O que não quer dizer que, em determinadas horas de ponta ou em determinadas situações, por exemplo, faz muito frio, há uma situação de frio extremo e temos uma série de chamadas de socorro que são feitas, que os meios sejam suficientes, pois não serão. Pois 3 ambulâncias, se tivermos 10 chamadas, não vão ser suficientes. Para isso contamos com o agrupamento das associações humanitárias do Conselho de Mafra, que é o agrupamento formado pelas associações de bombeiros, Mafra, Ericeira e Malveira, que numa primeira linha e num esforço articulado, operacional conjunto, que tem dado realmente bons frutos, numa primeira linha atuam como se fossem um corpo de bombeiros do Conselho, ou seja, todos se ajudam mutuamente. Ou seja, Malveira tem dificuldade, Mafra e Ericeira ajudam. Mafra tem dificuldade, Malveira e Ericeira ajudam. Ericeira tem dificuldade, Malveira e Mafra ajudam. Todos por um por todos. Todos por por todos. E ainda há aquilo que se chama, ao nível distrital, a triangulação. Ou seja, imaginemos que temos aqui uma situação extrema de um acidente com um autocarro e que temos 20 feridos e uma série de gente, infelizmente, espero bem que isso não aconteça, mas que temos mais feridos do que a capacidade das ambulâncias do Conselho. São acionados meios de conselhos limítrofes para suprir esta questão. O mesmo acontece numa situação normal, em que, por exemplo, hajam 5 acidentes na Malveira, 5 acidentes em Mafra, 4 acidentes na Ericeira, que as ambulâncias do Conselho, e estou a falar num dia normal, já não estou a falar numa catástrofe, ou numa coisa completamente excepcional. Mas vamos supor que num dia de hora de ponta, dentro do Conselho de Mafra, todos os meios que o Conselho dispõe estão hipotecados ao serviço de missões que já existiam. Não é? Então, e o que é que temos? Acontece que vêm ambulâncias de São Pedro de Sintra, certo? É limítrofe. Vêm ambulâncias de Sobral de Montegraço, é limítrofe, sim senhora. Vêm acionadas por aquilo que é um dispositivo nacional de triangulação. Isso faz parte da componente operacional e da vossa coordenação. Portanto, ou seja, não é de estranhar, e muita gente às vezes diz, pá, vieram cá os bombeiros, não sei de onde, pá, isto é uma vergonha. Não é vergonha nenhuma, quer dizer, é bom que assim aconteça. O contrário é que seria mau, porque ter alguém a precisar de socorro e nós não podermos chamar os bombeiros de Louros ou seja de onde for para vir socorrer essa pessoa porque temos que ser nós a fazer o socorro, isso é que seria mau para as pessoas. Olha, Zé, vamos mudar aqui agora um pouco de assunto, falar lá mesmo dos bombeiros, mas num prospecto que tem aqui amarelo, vamos falar de coisas positivas. Vamos falar de coisas positivas. E que o José Capa diz, faça diferente, ajude, uma prova de cidadania. Depois está aqui um pequeno texto, 1928 um exemplo, um grupo de cidadãos da Vila de Mafra, temendo a segurança da população, levaram a cabo a missão de fundar uma corporação de bombeiros até ao momento inexistente
existente, mesmo com fracos apoios financeiros do Estado. A iniciativa foi plena de sucesso e permitiu a criação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mafra. Atualmente uma realidade desconhecida. Ao contrário dos bombeiros profissionais, sapadores e municipais, o apoio financeiro que o Estado dá aos bombeiros voluntários, que também têm bombeiros profissionais ao serviço, não chega para cobrir as despesas básicas, nomeadamente as despesas com combustível e material para socorrer a população. Os bombeiros necessitam de mais apoios. Está aqui este folheto. É uma campanha que colocaram o nome de uma campanha solidária. Bombeiros precisam de ajuda, campanha solidária. Em que consiste esta campanha? Sendo que antes de falarmos da campanha, eu vou só fazer aqui referência porque está aqui escrito. Precisávamos de mais apoio em termos locais da Câmara Municipal. Os bombeiros precisam, toda a gente precisa, não é? Mas pediram, qual foi a resposta? Nós queremos saber isso tudo. Os bombeiros precisam do apoio de toda a gente. Também compreendemos que neste momento a Câmara Municipal também não tem possibilidades de apoiar mais. Nós temos de discutir isso amplamente, não ao nível dos bombeiros de Mafra, mas também ao nível do agrupamento das associações humanitárias do Conselho de Mafra, em estreita interligação com a Câmara Municipal. Não sei se sabes, mas a Câmara Municipal de Mafra tem, na direção de cada corpo de bombeiros, um representante, que é o representante do sócio institucional, que é a Câmara Municipal de Mafra, que tem vindo ao longo do tempo a conceder cada vez mais apoios, substituindo-se assim ao Estado Central, e neste momento já dá mais apoios que o Estado Central. Eu percebo que neste momento seja difícil à Câmara Municipal, devido à situação que os organismos do Estado em geral atravessam, contribuir com mais dinheiro. Percebo isso perfeitamente, não custa perceber isso. A Câmara Municipal de Mafra está perfeitamente informada de tudo aquilo que se passa nas associações, por via do tal representante institucional ou do sócio institucional. Esta campanha que me falaste... Comparece sempre nas assembleias. Comparece sempre nas reuniões de direção, sempre nas reuniões de direção, todas as reuniões de direção nunca falta, e que permite manter uma estreita articulação com a Câmara, e temos uma estreita articulação com a Câmara, e deixa-me dizer-te que há uma grande preocupação por parte da Câmara Municipal com estas situações todas. E tem havido um grande apoio também, sempre, da Câmara Municipal aos bombeiros. Portanto, não há aí que dizer que a Câmara Municipal não tenha apoiado ou tenha faltado com o apoio, ou alguma vez tenha faltado com que tipo de ajuda seja. Necessitamos mesmo de apoio, não neste caso do Estado. Vou voltar outra vez ao princípio, e é aquilo que disseste. Os bombeiros nascem da sociedade civil. Os bombeiros são o fruto daquilo que os seus associados quiseram que acontecesse. E as pessoas em 1928 pensaram, mas o Estado não nos socorre, o Estado não tem meios para vir apagar fogos, o Estado não tem meios para vir socorrer os feridos, o Estado não tem meios para vir ajudar-nos a tratar as inundações, e então nós vamos criar um corpo de bombeiros. À semelhança do que se passou no país todo. Nós temos 400 e muitas associações de bombeiros voluntários no país, temos associações de bombeiros voluntários. Isto passa por uma política do Estado, que não é de agora, as associações têm centenas de anos, que tem uma tónica dominante no seguinte: o Estado demitiu-se de prestar socorro às populações. Ou seja, o Estado consegue fazer isso nas grandes cidades, nas capitais de distrito, através do Instituto Nacional de Emergência Médica, e no que diz respeito aos fogos, ao socorro de proximidade fora desses grandes centros urbanos, às inundações, são os bombeiros voluntários. São associações de bombeiros voluntários, que são associações privadas, que são detidas pelos seus sócios, que nascem da sociedade civil, que têm essa missão. Ou seja, é com a sociedade civil que nós temos sempre de voltar a contar. E de certeza vão contar nesta campanha. Para isso fizemos esta campanha solidária. Eu vou só referir aqui alguns aspectos básicos da campanha. A campanha teve início no passado dia 21, em colaboração com o agrupamento de escolas do ensino básico, e vai continuar na Escola Secundária José Saramago. Destina-se sobretudo primeiro a que os miúdos levem para casa, para os seus pais, a ideia de que é preciso ser sócio dos bombeiros e também contribuir com €1 para ajudar para estas despesas mais prementes, mas sobretudo que as crianças, os adolescentes, os jovens levem para casa a mensagem de que é importante ser associado, é importante participar na vida da associação. Sendo associado é uma garantia de que os bombeiros vão poder continuar a prestar o socorro às pessoas. Esta campanha, como eu disse, começou no agrupamento de escolas do ensino básico, vai passar também pela Escola Secundária José Saramago, e a partir do dia 3 de fevereiro estará também na rua, ou seja, aqui na rádio, a ser divulgada, de âmbito geral,
nos jornais também a ser divulgada e, sobretudo, estarão espalhados pelos diversos pontos da área de atuação própria dos Bombeiros Voluntários de Mafra. Volto a referir as antigas freguesias de Mafra, de Cheleiros, Igreja Nova, Sobral da Abelheira. Esta campanha vai existir até quando, José? Esta campanha vai existir até quando houver forças para a manter. Porque, como calculas, fazer associados é difícil, as pessoas hoje não estão muito receptivas por via das dificuldades. Por um euro as pessoas não. Por €1,50, mas é difícil, sabes, é difícil. Nós temos previsto esta campanha junto dos jovens e dos adolescentes, das crianças, para que enfim falem com os pais. Temos previsto depois uma campanha porta a porta, onde vamos bater à porta das pessoas e incentivar as pessoas a serem sócias. Vamos ter também os cartazes e estas propostas em locais públicos onde as pessoas podem dirigir, recolher e fazerem sócias, e vamos tentar manter esta campanha o mais tempo for possível. Ok, Zé Morato, olha, desejo boa sorte para os bombeiros voluntários. Penso que as perguntas que nós lançamos ficaram todas respondidas. As pessoas que estavam alarmadas, penso que têm neste momento motivos para não se alarmarem mais, porque receberam da tua voz a explicação de todas as coisas que por aqui se falou dos bombeiros voluntários. Naturalmente que temos muita consideração pela vossa instituição e deixamos aqui uma partilha na nossa página do Facebook, 17-17-RCM. Poderá encontrar também aqui o prospecto desta campanha solidária, fazendo referência aqui ao NIB. Não é preciso eu estar aqui, nem é necessário estar aqui a dizer o NIB, porque vocês não o vão apontar, mas se por acaso forem ao 1717 na página do Facebook, está lá, assim como também no site dos Bombeiros Voluntários de Mafra, que também, para nós fazermos aqui pesquisa, também lá fomos, e está bem referenciado. É apenas €1, não custa nada. O que custa, sim, eu vou-lhe dizer o que é. O que custa é que quando nós estamos aflitos, o número 112, esse vem sempre. Quando necessitamos dos bombeiros, eles estão lá sempre, à porta. Quando necessitamos que eles corram depressa para nos salvar, eles vêm depressa e muitas vezes colocando a vida em risco por nós. Sendo assim, faço aqui um apelo para que todos possam contribuir através de €1. E depois também faço um apelo a mim mesmo. Hoje, quando chegar a casa, vou lá ao NIB e vou fazer o pagamento. Não sei se tem alguma coisa em dívida ou não, mas aqui me penitencio. Vou já pagar as cotas. €1, devo ter pago uns euros em dívida. Zé, muito obrigado pela tua entrevista, pelo teu espaço. Não sei se nos queres dizer mais alguma coisa. Dou-te um minuto para dar-lhe uma mensagem à população. António, muito obrigado aqui ao 1717 por me terem convidado para poder ter prestado estes esclarecimentos, que eu acho que são importantes, são fundamentais. Não te vou tomar muito mais tempo do programa, já tomei algum, mas vou deixar um apelo e vou voltar ao princípio, vou voltar novamente a ser chato. É importante que os associados compareçam às Assembleias Gerais. É importante que os associados paguem as suas cotas. É importante que as pessoas paguem os serviços de transporte de doentes que têm para pagar, porque as verbas são altíssimas. Não há da parte do Estado, o Estado não paga estes transportes. Ninguém vai pagar estes transportes. Os bombeiros precisam deste dinheiro para se financiar. Sobretudo das linhas gerais. Faça sócio dos Bombeiros Voluntários de Mafra e compareça às Assembleias. Compareça às Assembleias, traga ideias novas, traga formas de ajudar os bombeiros. Se não quiser fazer as Assembleias Gerais, dirija-se à direção, faça o junto da direção, mas sobretudo traga-nos ideias novas e formas novas de podermos ajudar a manter o socorro aos níveis atuais. Esta agora é só uma observação do 1717. E os levaram tudo, levaram as coisinhas todas daqui, os materiais. E os cães? Aqueles cãezinhos que estão ali em baixo, o que é que vocês vão fazer aos cães? Os cãezinhos andam para o seu caril novo, no quartel novo. Para já estão no caril de um bombeiro e estão a ser bem tratados, segundo eu sei. Ok, pronto. É só para dar cuidado que os cães estão aqui estão a ser muito bem tratados pela equipa do 17, pela rádio e por todos os outros senhores que vão lá dar umas festinhas. Foi assim a entrevista com o presidente dos Bombeiros Voluntários de Mafra, Sr. José Morato. Espero que tenha ficado completamente esclarecido. Nós restamos uns poucos minutos, já vamos aí fazer as subidas. Até já.